Nós vamos ver assim, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 9, no versículo 16, diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. O versículo 27, meus irmãos, vai dizer assim: mas esmurro o meu próprio corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O pregar o Evangelho, meus irmãos, é um privilégio de cada um de nós, né? O apóstolo Paulo vai dizer: ai de mim, se não prego esse Evangelho. É uma advertência para cada um de nós, né? Ai de cada um de nós se não anunciarmos a palavra de Deus. A palavra é essa que já está em nossos corações, né? Esses dias eu larguei ali no Açaí, quando eu estava me dirigindo à empresa, e defrontei com 3 jovens, um conhecido e 2 não conhecidos. Entreguei uma literatura para um, entreguei para o outro, e o terceiro, quando eu entreguei a literatura, ele olhou para mim assim e disse: você me matou a fome um dia que eu estava extremamente faminto. Eu não estou lembrado do Senhor, não. Ele disse: lá no terminal da vila, você me deu comida, levou a palavra de Deus, aquilo ali mudou a minha vida. Meus irmãos, ele estava com um saco de reciclagem nas costas, estava aparentemente sob efeito de algum entorpecente, não sei se era bebida alcoólica, não sei se era cólera, alguma coisa desse modelo. E eu, quando alimentei fisicamente, fui alimentar ele espiritualmente, ele começou chorando. Acredito eu que Deus fez a obra na vida dele através da palavra. É como o apóstolo Paulo diz assim: ai de mim, se não pregar esse Evangelho. Eu estou dando esse testemunho para a igreja, meus irmãos, para que nós possamos, a cada dia, estar motivados a pregar a palavra de Deus. Dizer que Deus ama uma pessoa, pegar uma pessoa, independente se aquela pessoa é agradável aos nossos olhos ou não, é uma obrigação que pesa sobre cada um de nós. Amarmos ao nosso próximo, sem fazer distinção de ninguém. Amém? Amém. Mas, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 34. Vamos ler todo o Salmo, apenas 3 versículos. Salmo de número 34, ao encontrar aqui de pé. Eu vou ler os nossos irmãos, acompanhem. Diz assim a palavra de Deus: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor, na hora da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião até abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Amém. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Quero convidar o pastor Bruno para a igreja para que nós possamos entoar o hino 74, sinceridade. Graças a Deus, irmãos. Amém. Vamos entoar o hino número 74, com toda a certeza que Deus nos trouxe aqui para nos abençoar nesse momento de culto. Então, que vocês é sincero, mostrem essa sinceridade através desse canto. Santa Maria, o teu favor
capítulo. Segunda parte da nossa liturgia, confissão. Isaías capítulo 5, vamos dizer de forma alternada, do versículo 18 ao 26. Isaías capítulo 5, versículos do 18 ao 26, de forma alternada. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus: ai dos que puxam para si a iniquidade, com porta de injustiça e o pecado, com tirantes de carro. E dizem: apressa-se Deus, penetra a sua obra, para que ajudamos. Aproxime-se, manifeste-se com seus santos de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte. Os quais o justificam o perverso, e ao justo nega a justiça. Pelo que uma língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama. Assim será a sua raiz como um podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo contra o qual estende a mão, e o velho, de modo que prende os montes, e os seus cadáveres são como muro no meio das ruas. Contudo, isso não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Todos, versículo 26. Ele adorará pelo standarte para as nações distantes, e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra, e venham apressadamente. Que Deus aplique sua palavra, meus amados irmãos, nos nossos corações. Mesmo Deus, ele fazendo justiça, a mão dele permanece estendida para cada um de nós, né? Não nos esqueçamos disso, né? Ainda que passemos por dificuldades, ainda que passemos por maus resultados, mas Deus ele permanece ao nosso alcance. Oremos a Deus pedindo misericórdia, e Ele se fará presente na vida de cada um de nós. Amém? Amém. Meus amados irmãos, convido os amados, quem puder ficar de joelho, fique de joelho, pedindo perdão ao nosso Deus. Nós pecamos diversas vezes por dia, por pensamentos, atos, palavras, por omissões, né? Assim como foi lido, né, em Coríntios, capítulo 9, no seu versículo 26, que nós devemos pregar o Evangelho. Aí nós, se não pegarmos o Evangelho, se não pegar o Evangelho, estamos pecando também. Podemos fazer e assim não fazemos. E após alguns instantes, eu quero convidar a nossa irmã Rosinha, que nos eleva a Deus em oração, uma oração de agradecimento para alcançarmos o perdão do nosso Deus.
Deus, em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez, ó Deus, declaramos, ó Deus, a nossa gratidão ao Senhor. Deus, muito obrigado, Deus, pela salvação que foi concedida a nós através de teu santo Filho Jesus. Amém. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada irmão, ó Deus, que está aqui nessa igreja. Que o Senhor possa, nesse momento, ó Deus, estar recebendo as orações. O Senhor vem estar sondando o coração de cada um deles, ouvindo, ó Deus, o seu clamor, ó Pai. O Senhor sabe o que cada um precisa, ó Deus. Visita nessa noite, ó Deus, ouve o nosso clamor, ó Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas eu convido o presidente Viseu para que junto com a igreja estejamos continuando um canto congregacional.
nossa leitura, Isaías capítulo 50, vamos ler de forma alternada. Sentados, mas com total referência à palavra de nosso Deus. Isaías capítulo 50, apenas 11 versículos. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor: onde está a carta de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Amém. Vou deixar um versículo para a meditação dos irmãos. Se encontra em Salmos 47, versos 7 e 8. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Amém.
terra na terra, no céu, glorifica seu santo nome e exaltado nos céus. Vamos sentar juntos. Nós acreditamos na soberania de Deus e na providência
feito em nossas vidas. Amém? E nosso Deus continue nos abençoando e nos fortificando na fé. Isso acontece, meus amados irmãos, para que a cada dia nós tenhamos mais certeza de que Ele está nos assistindo. Não é verdade? Eu quero convidar o diácono Heraldo para bem sentadinho junto com sua esposa, porque ele possa vir aqui orar e consagrar esses dízimos e essas ofertas que, uma vez consagrados, só serão usados na obra do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por estar na tua casa, louvando e agradecendo o teu nome, Senhor Deus. Te agradecemos por esses dízimos que foram depositados, por esse dinheiro que foi devolvido, Senhor Deus, aqui, que será usado na tua obra. Te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho. Amém. Amém. Quero convidar a nossa irmã Liliana, que ela se põe de pé e ora, intercedendo pela vida do nosso pastor, do grupo de louvor. Oremos com a mão. Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui te adorando, na beleza da tua santidade. Obrigado por nos trazer debaixo da tua proteção. Queremos te pedir, Senhor, pela vida do pastor Alisson, que o Senhor continue abençoando a vida do teu filho, Deus, dando estratégia, Pai, capacitando, usando para a glória do teu nome, porque o dia ele aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, para te servir, para te adorar. Usa a sua vida, a sua voz, ele tem a voz, mas o Senhor tem a palavra. Então, usa teu filho, Pai, grandemente, para falar aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Abençoa, Pai, a sua vida ministerial, a sua vida, a sua saúde, a sua família. Ó Deus, tudo aquilo que ele colocar na vida, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, no teu altar. E também, Senhor, quero te pedir pelo seu Pai, esse encontro ali naquele hospital, Senhor. O Senhor tem poder, se for a tua vontade, de levantar o pai do pastor Alisson agora, Senhor, restaurando, completando a obra na vida dele. Amém. Nesta igreja, o Senhor começou. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo ministério de louvor. Sabemos, ó Deus, que este ministério vai continuar nos céus, porque eles estavam cantando e adorando ao Senhor na beleza da tua santidade. Abençoa cada componente, seja que grupo estiver ali cantando, que o Senhor esteja recebendo o louvor que sai dos seus lábios, o louvor que sai da tua igreja. Continua conosco, Senhor. Nós estamos aqui de coração aberto, mentes abertas para receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar nesta noite. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar as crianças. Quero convidar o nosso presbítero Elânio para que ele possa orar em favor das nossas crianças e em favor da sua professora de hoje, que é a nossa irmã Ângela. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nesse instante queremos colocar na Tua presença a vida de cada um destes pequeninos que irão ficar na nossa irmã Ângela. Que o Senhor esteja capacitando a sua serva para que ela possa estar instruindo os teus pequeninos com a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra alimente os corações de cada um deles, Senhor, que os seus pais também tenham essa compreensão de educá-los, de ensiná-los nos Teus caminhos, para quando diz a Tua palavra, para quando eles vierem até a idade da razão, eles não venham se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, fica com eles, Senhor, fica com cada um deles, fala aos corações desses pequeninos, usa a Tua serva. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Momento a palavra para que o pastor de Deus nos abençoe através da palavra que Deus colocou no coração dele. Meus irmãos, graça e paz. Amém? Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Gênesis, capítulo 4, versículo de 1 a 7.
Gênesis capítulo 4, de 1 a 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe, por favor, e permita-me mais uma vez pedir, deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Senhor Deus, Pai amado, soberano, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, Deus, em Jesus Cristo, meu Deus, nós queremos te pedir, Senhor, muita graça agora, Senhor, para que a gente possa, Deus, compartilhar daquilo que o Senhor já nos deu durante essa semana. Meu Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos sejam abençoados, que os meus irmãos entendam, Senhor, a sua palavra, que os meus irmãos, ó Deus, possam ter um procedimento diferente, Senhor, após o ensinamento, ó Deus, dos princípios que estão ensinados aqui, ó Deus, em Gênesis. Assim eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a primeira pergunta do Catecismo Maior, e também a primeira pergunta do Breve Catecismo, já disse aqui para vocês, ela pergunta qual o fim principal do homem. A resposta que os nossos reformadores nos deram é que nós somos criados para glorificar a Deus e estar em sua presença para sempre. Eu acredito que o entendimento dessa doutrina, bem como também dessa passagem que nós lemos agora, se você compreender bem, se você entender a doutrina, se você entender os princípios que estão aqui ensinados nessa palavra, você vai aprender, eu acho que vai ter uma nova perspectiva acerca da presença de Deus. Uma presença que não é somente para esse momento de culto agora, de 1h30 que você está aqui na igreja, mas você vai aprender que a presença de Deus na minha vida, na sua vida é contínua. Ele nunca te desamparou, Ele nunca te largou, Ele nunca te deixou só, porque a promessa dele, quando Ele subiu aos céus, antes de subir, Ele disse: não deixarei vocês sós, mas estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então percebam, meus irmãos, que o entendimento dessa doutrina e dessa passagem aqui vai me levar então a perceber como é que eu tenho me preparado para chegar para o momento de culto, antes em casa, como é que eu tenho dado os meus passos ao sair de casa até o local onde você vai oferecer os seus sacrifícios, a sua adoração a Deus. Sabe aquele dito popular, ou aquele dito daqueles irmãos que estão aqui, às vezes dizem, quando dizem assim: eu não sei como você chegou aqui, mas irmãos, a gente está diante de um Deus que conhece nossos pensamentos, que conhece nossas emoções, que sabe como nós chegamos aqui. Eu pergunto para você: como você chegou aqui? Eu não sei, mas o Deus que você está diante dele sabe. Como você, desde o início, está oferecendo os seus louvores a Deus, como você está adorando a Deus, como você confessou os seus pecados quando foi requerido pela palavra de Deus, qual a oração que você tem feito após escutar ou ler a palavra de Deus. Perceba e observe quantas são as implicações, meus irmãos. E esse simples texto, esses simples 7 versículos, tem a nos dar nessa noite. A verdade é que costumeiramente a gente se esquece que o Senhor está presente ativamente no momento de culto. E muitas vezes nós não lembramos que o nosso Deus, Ele está presente para receber nossa adoração. E Ele vem de uma forma a avaliar os adoradores. É sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis foi escrito por Moisés, ele é datado em 1440 anos antes de Cristo. Um livro com 50 capítulos. Um livro que fala dos princípios, e é sugerido para a gente no primeiro capítulo,
versículo 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo, esse capítulo, esse versículo é vamos dizer assim, uma sugestão para o entendimento de todo o livro. Aqui nós trazemos então para os irmãos as histórias dos começos, dos princípios, da origem das coisas, da primeira família, da primeira civilização, da primeira nação. A propósito, Israel já nasce aqui, as primeiras promessas de Deus, você já passa a conhecê-las aqui em Gênesis. E quando você olha especialmente para esse texto, a gente olha então o cumprimento, o Adão e Eva partindo já para o cumprimento das promessas de Deus. Quando Deus disse: encham a terra, formem sua geração, multipliquem a humanidade, encham a terra de seres com a minha imagem, a minha semelhança, que no caso são os filhos de Adão e Eva. E aqui, meus irmãos, particularmente, Adão e Eva são esses dois filhos que são pensados para a gente com Moisés, para nos trazer princípios para sabermos como devemos adorar a Deus. Como está sendo nosso sacrifício de louvor, nossa adoração, quando Deus coloca em nosso coração: vinde à casa do Senhor. Entretanto, irmãos, existem critérios aqui, pesadíssimos, seríssimos, que nós devemos atentar. E a lei de Deus, irmãos, ela, aqui nesse ponto aqui, ela estava no coração desses homens. Eles sabiam sim o que era para ser oferecido, como deveria ser oferecido a Deus. Não era segredo para eles. Desde Adão até o livro de Apocalipse, até a Revelação, quando ela vem a ser escrita, o povo de Deus aprendeu qual é a vontade de Deus. Aqui não tem nada escrito no tempo de Adão, de Eva, de Caim e Abel. Mas Deus, o próprio Deus, lhes ensinou a sua lei, como queria ser adorado, como deveria ser os nossos oferecimentos de sacrifícios a Deus. Eu quero falar sobre isso, quero falar sobre os critérios, quero falar sobre esse Deus que avalia nossas ofertas. Em primeiro lugar, meus queridos, a gente observa no versículo de 1 a 4 que Deus usa o primeiro critério, que é a qualidade das ofertas. A qualidade das ofertas. O texto destaca, irmão, já no primeiro versículo, que diz assim que coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa expressão aqui, irmãos, é que depois da queda, depois da expulsão do paraíso, Adão e Eva então partem para dar início a esse cumprimento dessas promessas de Deus, para encher. E para encher a terra eles precisavam então colocar na prática a vida ativa do seu casamento. Aqui então Adão conhece sim a Eva. Eles estão novamente nus diante do outro. Veja que aquele primeiro momento, quando eles se viram em pecado, houve vergonha. Mas agora, após essa restauração de Deus, após Deus ter matado aquele poder, ter feito peles de poder, de peles como que vestisse Adão e Eva, agora já não há mais vergonha. Agora sim, irmãos, essa visão, essa missão dada a eles novamente, e esse cumprimento dessa missão dada por Deus, encham a terra. Agora sim, há a bênção de Deus. Após o casamento, após a restauração desse casamento, após essa restauração dessa missão, agora sim, há essa bênção de Deus. E a prova disso, que o versículo já nos diz que ela engravida. O texto nos diz no versículo 1 que ela consegue, ela engravida do seu primeiro filho, e ela dá a luz ao seu primeiro filho, e ela dá nome, o chama de Caim. E ela tem um comentário a ser feito após o nascimento de Caim. Ela diz: adquiri do Senhor um varão, com o auxílio do Senhor, Deus me deu o primeiro filho. Observe, irmãos, que o nome Caim reflete a ideia que Eva tem dela mesma. Ela diz, o nome Caim aqui significa, deixa eu ver aqui, o nome Caim reflete a ideia de Eva, que ela tem uma posse, é algo que é dela, que ela adquiriu do Senhor. Esse foi o comentário que ela fez após o nascimento de Caim. O texto continua e diz no versículo 2 que ela tem que dar a luz ao segundo filho, Abel. E perceba que sobre Abel, ela não fez nenhum comentário. Ela não fez nenhum comentário. O nome Abel significa fôlego, vapor, vaidade. O texto não deixa claro para a gente
do silêncio, do porquê do silêncio de Eva. Por que Eva silenciou após o nascimento do segundo filho? Porém, irmãos, dá-se a entender que Eva aqui criou no seu coração um sentimento de autossuficiência. Como se estivesse assim, olha, o nascimento de Abel foi em vão, simplesmente só por vaidade. Ela talvez queria se gabar, ou pelo nome Eva, significava mãe da humanidade. E os filhos que iriam lhe nascendo após o de Caim, seria como que fosse vaidade dela. Deus não intervém aqui nessa postura que ela apresentou. Mas a gente percebe já a mão de Deus trazendo então direcionamento para a vida desses dois homens. As crianças crescem, cada qual se profissionaliza nessas áreas. Caim vinha a ser lavrador, Abel vinha a ser pastor de ovelhas. E acontece, e a gente não sabe quanto tempo se passa aqui depois da expulsão deles do paraíso, mas acontece, meus irmãos, de Deus convocar Caim e Abel para se apresentarem diante de Deus. Deus quer que eles tragam algo para Deus, para si. Deus quer que eles tragam algo que foi fruto do trabalho deles, da profissão deles. No versículo 3 e 4, então, esses dois homens são convocados a ofertar ao Senhor naquilo que eles produziram, naquilo que eles criaram. Caim levou o fruto da terra. Abel traz o fruto do seu rebanho. Veja o versículo 4, parte B e o 5, quando Deus diz assim: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta, Deus não se agrada. Aquela Eva, ela teve por vaidade o seu coração. Desde já, depois da sua criação, a gente observa que essa mulher aqui, ela tem tendências para enganar, ela tem tendências também para ensinar erroneamente. É uma mulher que precisa de Deus a todo momento. É uma mulher que precisa da instrução do seu marido diariamente. Aquela que ela traz algumas, vamos dizer assim, a vaidade do seu coração, aquela que trouxe esse amor também sobre o seu primeiro filho, um agradecimento a Deus por ter gerado o seu primeiro filho. Ela agora, irmãos, ela agora vai observar então a quem Deus vai aprovar. Achou graça aos olhos do Senhor não foi Caim, e sim Abel. Já aquele motivo de júbilo de Eva, pela sua maior posse, Deus agora diz: eu não me agradei da oferta de Caim. A pergunta é: por que Deus se agradou de mim? Por que Abel conseguiu agradar, não conseguiu agradar, perdão, por que Abel conseguiu agradar a Deus e Caim não conseguiu agradar a Deus? O fato é, meus irmãos, é que da mesma forma como Deus revela desde o primeiro capítulo de Gênesis, zelo pela criação, fazendo toda a sua criação de uma forma excelente, Ele mostra que Ele não iria se satisfazer com qualquer tipo de oferta. Ele só se satisfaz, irmãos, das ofertas que foram trazidas com muito cuidado, com muito zelo, com excelência na motivação. E o padrão, meus irmãos, para a oferta dada ao Senhor deve ser com excelência. Não estou falando simplesmente de dinheiro, irmãos. Vocês vão perceber isso. Em Gênesis capítulo 4, versículo 3, você observa, diz assim o texto: aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Não há detalhes aqui, irmãos, como foi que Caim trouxe as suas ofertas, mas simplesmente diz o texto que ele trouxe a sua oferta. O sentimento de posse aqui, que era da mãe, e por ele também ter sido criado por essa mãe, esse sentimento de posse enche o coração de Caim. Possivelmente ele se aproximava do trono, do altar ali de Deus, e ele dizia assim: esta é a minha oferta, eu a darei ao Senhor, e Ele se agradará da minha oferta, e não a do meu irmão. A minha será melhor, a minha será mais atraente, a minha será mais saborosa. Não tem como o Senhor não se agradar da minha oferta. O pecado de Caim, irmãos, é fruto desse desleixo dessa sua mãe, pelo fato de ele ter crescido nesse ambiente de preferências. E aqui ele é o preferido da mãe.
Ele aprendeu que bastava somente as coisas ser belas, as coisas ter boa aparência, ter cores, ter um visual, ser externamente aceitável, bem vistas, assim na perspectiva dos homens. Para ele, Deus se agradaria. Entretanto, meus irmãos, aprenda uma coisa, não é bem assim. Não é como você pensa, não é dentro da sua aprovação, do conceito de aprovação, que você deve julgar que Deus vai aceitar. Não é bem assim, meus irmãos. Deus rejeitou a oferta de Caim. E aqui não entra na minha cabeça aquele pensamento de muitos professores, de muitos pastores que dizem que Abel foi desleixado, que Caim pegou fruto da terra, do chão podre e fez um belo cesto e ofereceu a Deus. Não cabe isso, irmãos. Não cabe. Ele não aprendeu isso com a sua mãe. Ele aprendeu sim a ter uma perspectiva assim bela, mas pautada no pecado, no coração vaidoso dele, no pecado vaidoso dele, da vaidade dele. Percebe, irmãos, que a riqueza desse detalhe aqui de Abel, no capítulo 4, versículo 4, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura das suas ovelhas. Perceba que detalhe, irmãos, interessante é isso aqui em Abel. Abel é minucioso, Abel é detalhista, Abel é perfeccionista na sua oferta ao Senhor. Como o nome dele, ele é vaidoso em sua oferta, como bem expressa o seu nome. Abel não separou a oferta mais bela, ou somente a mais bela, ou somente a de boa aparência, mas o texto nos diz, olha o detalhe, irmãos, ele deu a Deus as suas primícias do seu rebanho, da gordura dos seus carneiros, das suas ovelhas. Abel selecionou o que para Deus era o melhor do seu rebanho, o que para Deus era o melhor das gorduras do seu rebanho. Ele ofertou, não foi as sobras, não foi o resto, não foi aquilo que ele aparentemente parecia ser mais belo, mais bonito, mas o que era excelente para quem? Para Deus. A Deus. Podemos trabalhar aqui, irmãos, algumas tipologias em Abel. Quando Abel, irmãos, ora representa o Pai para a gente. Eu digo Deus, o Pai. Quando o próprio Abel aqui, irmãos, muito parecido com o Pai, oferece o cordeiro para ser sacrificado. Ora também ele representa Cristo, o próprio Cristo. Tipifica o próprio Cristo, quando ele será morto, mais à frente, irmãos, pelo inimigo que surgiu dentro de casa do seu irmão. Mas no caso de Cristo, pelos inimigos que aparentemente poderiam ser os seus pastores, os que teriam que pastorear suas ovelhas. Abel morreu pelas mãos dos seus próprios irmãos, do seu próprio irmão. Cristo morre como o Cordeiro de Deus, pelas mãos dos romanos, dos religiosos, de todos os pecadores, por causa da minha mão e da sua mão. Irmãos, o Cordeiro de Deus, ele foi oferecido aqui por Abel, tipificando também o que Cristo faria por mim e por você. Ele naquela cruz, irmão, antes da cruz, João Batista olha para ele e diz: esse é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E naquela cruz, irmãos, ele como Cordeiro sem perfeito, sem mácula, o excelente sacrifício de Deus foi oferecido por mim e por você naquela cruz. Perceba, irmãos, a pergunta é: por que Deus escolheu, por que Deus aceitou somente a oferta de Abel? Por causa desse ponto aqui, irmãos. Porque Abel está tipificando o Pai, porque Abel está tipificando o sacrifício de Cristo, algo que vai acontecer, irmãos, milhares de anos mais à frente. O simples fato, então, a conclusiva é de Deus, quando ele diz: Deus aceitou a oferta de Abel. Hoje, irmãos, nós percebemos, aplicando esse primeiro ponto, percebemos a mesma tendência que vigora. Aquilo que acontece com Caim está acontecendo ainda hoje. São pessoas que querem ser vistas, são pessoas que querem ser notadas, são pessoas que querem, principalmente no momento do culto, irmãos, eles querem fazer parte deste culto só para serem percebidas. E no que tange as suas ofertas, geralmente, irmãos,
Geralmente a gente olha para aquelas pessoas que dizimam mais, aquelas que dão maior valor, aquelas que fazem. São essas pessoas que a gente costuma preferir. E são a elas que a gente dá cargos, são a elas que a gente dá mais oportunidades, são a elas que a gente dá mais responsabilidades, porque a gente julga que ela merece mais. Ela foi mais abençoada por Deus. A pergunta é: será que Deus está sendo louvado, irmãos, pelo sacrifício de louvor? Não pense somente no dinheiro. Olha isso, irmãos. A gente está numa atitude de culto. Será que Deus está sendo exaltado, louvado, adorado, quando o irmão se aproxima para adorar a Deus? Quando ele se propõe a oferecer louvores a Deus, ou até mesmo dizimar, ofertar ao Senhor? Será que ele se lembra de agradecer a Deus pela misericórdia, pela bondade, pelo amor de Deus em sua vida, em sua casa, em sua profissão, para que ele pudesse estar ali à frente agora, dizimando, ofertando? Parece que as prioridades que nós temos colocado em nossas vidas têm mostrado a qualidade da nossa adoração, tem mostrado a qualidade do nosso louvor e tem mostrado também a qualidade dos nossos dízimos, nossas contribuições. Precisamos resgatar então, irmãos, a pureza, a santidade por meio de nossas vidas, nossas ações, nossas reações também no momento do culto. Deus não aceita sobras. Deus não aceita sobras. Deus não quer o resto. Deus já é o dono da prata e do ouro, irmãos. Por que ele tem que mitigar valores da gente, atenção da gente, louvor da gente? Ele já tem, irmãos, tudo isso. Ele é o Criador de tudo isso. Você parece que se esquece, a gente se esquece disso. Deus não está aqui para estar bajulando ninguém, irmãos. Não está, meus irmãos. Vamos aprender, irmãos, esse momento de culto. É para Deus falar com a gente. É para Deus nos orientar como deve ser a nossa vida, meus irmãos. Amém. Segundo lugar, então, que a gente observa esse critério pesadíssimo de Deus. No princípio, valiosíssimo para a gente. Em primeiro lugar, Deus olha a oferta, mas em segundo lugar, Deus olha também a motivação do ofertante. É o versículo 4, bem até o 7, finalzinho. Deus não está preocupado apenas com as ofertas, como eu já disse para vocês, mas Ele olha também a motivação, como você se aproxima, como você vem à frente, como você vem à casa do Senhor. Deus olha o nosso coração. Perceba no texto, no Gênesis 4b, ele diz assim: agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta, ao passo que de Caim sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Perceba que o texto aqui, irmãos, refere-se primeiro à pessoa, depois à oferta. O texto diz: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Não se agradou o Senhor de Caim, nem de sua oferta. Caim aprendeu, reforçando isso, irmãos, aprendeu que a sua oferta dependia de aparência somente. Caim é aquele que julga o que é válido para Deus. Ele sabe que é composto, ele sabe que é lindo aos seus próprios olhos. Caim se aproxima de Deus com julgamentos do seu próprio, do seu próximo, do seu irmão. Em contraste, Abel, meus irmãos, se aproxima de Deus com fé. Olha que detalhe importante que a Bíblia nos reserva para a gente. Ele se aproxima com fé, olhando para aquele que é o autor, consumador de sua fé. Ele olha para aquele que fez a promessa a ele. Ele olha para aquele que é o recompensador, o único Deus, que é o galardoador. E como o autor aos Hebreus, no capítulo 11, interpreta essa passagem para a gente, que uma passagem é interpretada por outro autor. E aqui em Hebreus, o autor aos Hebreus, a gente não sabe quem. Capítulo 11, versículo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Deus se agradou da oferta de Abel por causa desse elemento, meus irmãos. Bem curtinho, a fé. A fé, irmãos, foi isso que moveu
o coração de Abel. Foi isso que moveu, o que trouxe motivação para Abel. Ele não ofertou apenas o que para cumprir o compromisso. Ele não veio para a igreja, ele não veio para a presença de Deus para prestar uma satisfação aos irmãos, ou ao seu irmão, ou para Deus. Ele não veio para isso. Ele não apenas veio para agradar o seu pai, como ele aprendeu do seu pai e da sua mãe a oferecer sacrifícios. Ele não veio à presença de Deus para prestar satisfação a ninguém. Mas ele veio, irmãos, porque ele veio motivado na fé, na existência do Deus Todo-Poderoso, do Criador, do Galardoador, do Deus da promessa. Quando nos propomos, irmãos, a adorar, a louvar, a levar nossa oferta a Deus, não devemos nos esquecer ou motivados pelos achismos da vida, que é da nossa forma, mas Deus colocou um alto padrão para nos aproximarmos dele e para oferecermos seja o que for a Deus. E o Evangelho de João nos ensina. João capítulo 4, versículo 24 diz assim: Deus é Espírito, importa que os seus adoradores se aproximem de Deus como? Espírito é verdade. Por outro lado, nós temos aqui o sentimento de Abel. Deixa o sentimento de Abel, e isso eu quero reforçar aqui nos irmãos para a gente consertar isso. No meu coração, primeiramente, Deus já está trabalhando. Eu oro para que Deus também trabalhe no coração dos meus irmãos nessa noite. Gênesis 4, 5b. Veja os sentimentos que estavam por lá. Se de um lado tem um homem de fé, se aproximando de Deus, crendo na presença de Deus, um Deus abençoador, galardoador, cheio de promessas. Do outro lado tem um homem com motivação. Olha que motivações, meus irmãos. Após a aprovação, olha como é que está o coração de Caim. Se no final, na conclusiva de Deus, ele está assim, imagina como foi que ele foi motivado à presença de Deus. O texto diz assim que irou-se, pois sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Ao receber esse veredicto de Deus, meus irmãos, aí ele consumiu o coração de Caim. Caim é o tipo de pessoa, irmãos, que age de forma incorreta, mas ele deseja reconhecimento. Provavelmente ele ouviu que a oferta do seu irmão foi aceita, e logo talvez ele dissesse ao seu coração: se a oferta do meu irmão foi aceita, o que dirá da minha? Eu sou primogênito, eu sou descendente por excelência. Talvez ele dissesse ao coração: eu ofertei ao Senhor o que era meu, das minhas posses. Eu que mereço ser reconhecido mais do que Abel. Era muita humilhação, irmãos, para ele. Era muita humilhação ser superado pelo seu irmão Abel, o mais novo. Isso era inaceitável. Mas o Deus que iria receber a oferta, quem deveria dar a conclusiva era ele, e não Caim. E Deus diz no versículo, no capítulo 4, versículo 6, Deus diz assim, agora para tratar do coração de Caim. Versículo 6: por que você está irado? E por que você está com o seu semblante descaído? Se você proceder bem, não é certo que você será aceito? Se todavia você proceder mal, o pecado está batendo na sua porta. O seu desejo mal vai te dominar. Mas a você cumprir agora, nesse momento, dominá-lo. Mas vamos lá no texto de Atos, capítulo 5. No texto quando Pedro se aproxima daquele casal, Ananias e Safira. E Pedro, depois de saber que eles venderam parte que venderam o seu campo e trouxe oferta, eles trouxeram mentira. E Pedro diz assim para eles: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração com a mentira? Você não traz a mentira para mim, mas você mentiu para o Espírito Santo. Você mentiu para Deus. No outro momento, irmãos, Deus conversando com Pedro, Jesus diz assim para Pedro: Pedro, Satanás veio me reclamar. Ele está doido para te peneirar, está doido para te destruir, está doido para dominar o teu coração, está doido para te ver desistindo. Pedro, eu roguei por ti. Eu roguei por ti. Meus irmãos, o que a gente aprende aqui, meus irmãos? Deus vem ao nosso encontro nesse momento, irmãos.
E Ele aponta para a gente o nosso pecado. Não sei o que você está pensando agora. Qual o ponto da sua vida que você precisa melhorar quando você veja e entenda 24 horas por dia. Como tem sido o culto, a adoração que você tem oferecido a Deus diariamente. Perceba que tem área em nossa vida, irmãos, que Deus todos os dias, em todos os momentos, em algum momento, em alguma área da nossa vida, está sendo trabalhado por Deus. Isso vem do pensamento, isso vem de uma pregação, isso vem de alguma leitura que você faz. Deus aponta o nosso pecado. O interesse dele é fazer uma igreja pronta, santa, sem mácula, e apresentar ao seu Filho. E para isso ele precisa tratar do nosso coração, meus irmãos. Para isso ele precisa tratar do nosso pecado. Ele queria tratar aqui, ele quer, nesse texto, como tratando como presente aqui, ele quer tratar Caim aqui. Ele diz: Caim, domina o teu pecado. Caim, domina as tuas emoções, Caim. Domina esse teu desejo homicida, Caim. É dito, irmãos, a Caim das consequências do pecado. É dito também, irmãos, para Caim: se arrepende, Caim, volta, Caim. Se você proceder bem, na próxima vez que você tiver que oferecer sacrifício, você será aceito. Conserta-se, Caim, agora, Caim. A realidade, irmãos, é que Deus dá oportunidades para a gente. É que seu filho volte. Está sempre a porta da graça aberta, e a gente sempre tendo de Deus a oportunidade. Se arrependa-se enquanto há tempo, volte-se enquanto há tempo, se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus, creia em Deus. Esse é o mesmo convite que Deus fez a Caim aqui, Ele faz para a igreja de hoje, irmãos. Caim não age, olha que detalhe, Caim não age como seus pais agiram. Ele não culpa os seus pais, ele não culpa Eva, ele não culpa Adão, ele não culpa Abel aqui. Mas algo pior do que aconteceu com seus pais acontece com Caim aqui. Caim silencia e guarda a ira no seu coração. Caim silencia e vai embora, emburrado, como se não descaído, cheio de mágoa, de ira contra o seu irmão. Você sabe o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer. Ele, na próxima oportunidade que ele tem, ele se vinga do seu irmão. Você sabe. E assim, mesmo assim somos nós, meus irmãos. A gente vem para a igreja, muitas vezes a gente não olha para frente, não olha para cima, não crê na presença de Deus aqui. A gente olha para os lados, a gente pega. Olha quem está ali. Olha quem está ali. E a gente começa a fazer conclusivas acerca dos nossos irmãos. A gente não abre nosso coração para Deus falar conosco. A gente não abre nossa mente para Deus tratar com a gente. Mas a gente tem perspectivas conclusivas, errôneas, tanto acerca de Deus quanto acerca do nosso irmão. Observe que, assim como acontece nesse episódio, tem muita gente buscando justificação, irmãos, segundo as suas atitudes, segundo parece ser bom, ser belo aos seus olhos. Mas Paulo nos ensina, irmãos, que a nossa justificação está na fé em Jesus Cristo. É naquele que se entregou, naquele que se sacrificou. Depois leia Romanos capítulo 5 e você vai ver que nós somos pares com Deus por causa dessa obra de Cristo, por causa da fé que Ele nos deu, para que a gente possa mirar no Filho dele, naquele que se rendeu. Eu trago então, irmãos, essa noite, reforçando essas oportunidades, essas orientações de Deus para a gente. Oportunidade para a gente corrigir o nosso erro, para que a nossa adoração seja aceita por Deus. Segundo, para que Ele venha nos mostrar essa noite, irmãos, o procedimento, o nosso procedimento. Se não está de acordo com a palavra dele, vamos corrigir. Há momento. Essa é a hora. Terceiro lugar, esse texto também nos mostra que nós, ou eu e você, nós devemos buscar controlar o nosso pecado. Nunca deixar que ele nos domine novamente. Porque, como disse Jesus, se a gente se volta para o pecado, se submete a ele, ele será o nosso Senhor, e não será o Senhor Jesus. Aprenda isso. Para concluir, então, irmãos, reflita como tem sido, então, esse momento de culto, de adoração. Reflita como você tem entregado ao Senhor os seus louvores.
Busque então a excelência em tudo que você está ofertando a Deus. Desde esse momento solene até voltar para casa, um momento de culto individual, culto familiar. Nós somos chamados por Deus para nos dedicar a Ele. Então dedique-se com afinco a Deus e na casa de Deus. Trabalhe para ser fiel, o mais fiel possível à palavra de Deus e a Deus. Não seja negligente, omisso, descuidado no preparo dos seus ofícios. Se você é presbítero, se eu, como pastor, ou diáconos, até mesmo os membros da igreja, dessa igreja aqui, irmãos, nós precisamos zelar pela nossa vida, pela nossa comunhão com o Senhor e principalmente para sermos fiéis a Ele. Concluindo, não se esqueça que Deus avalia nossas ofertas de acordo com os seus padrões, porque o nosso Deus é um Deus que avalia, e a nossa oração deve ser que Deus nos encontre dentro dos padrões que Ele exige. Amém? Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar o nome do Senhor. O hino é o 93, não poderia ser outro. 93. Tua fé, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Buscando verdadeiramente mais. Deus fica conosco, Pai, e nós venhamos entender, ó Deus, que Tu és o Criador dos céus e da terra, que nos criou a Tua imagem e semelhança. Coloca em nossos corações, ó Deus, um desejo de estar sempre, ó Deus, Te buscando firme nos Teus caminhos, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Deus fica conosco, ó Deus, nos leva em paz para nossos lares, ó Deus. Assim que Te oramos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre os irmãos aqui presentes e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.
lado da nossa irmã Lélia, sua esposa, temos o nosso irmão Vitor, atrás da nossa irmã Vera também, tem um jovem que está nos visitando, parte da minha família que está aqui conosco também, mais alguém que está nos visitando, não somente, né? Então, tem uma criança lá da nossa irmã Maria, Miguel está conosco também, Miguel, né? Vamos dizer todos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Irmãos, os horários de culto voltou agora. Terça-feira, deixa eu ver aqui. Terça-feira nós teremos, será dia 28, a UPA. Manu já pode ver que pode dirigir. Então, na terça-feira, a UPA então, está na condução do momento de oração. Tá bom? E na quinta-feira, doutrina conosco, às 19 horas, estamos na semana terça e quinta-feira, às 19 horas, e no domingo de manhã, às 9h30, a escola dominical. Venham, vamos participar da escola dominical e à noite, às 18, não às 19, às 18 horas. Às 18 horas, novamente, irmãos, para cultuarmos o nome do Senhor. Tá bom? Mais algum aviso, irmão? Não? As sociedades têm algum aviso? Não. Só um instante, irmãos. Irmãos, nós ontem reunimos os presbíteros, os diáconos, e nós criamos um grupo com eles, né? Somos 10, número 10, e nós entramos nesse compromisso com a igreja, primeiro com Deus, né? Para a gente começar, então, somos 40 famílias aqui na igreja. Fizemos esse levantamento, somos 40 famílias. Membros, né? Os membros comungantes, não comungantes, mas vai ser inserido também o nome dos irmãos que estão nos visitando, e se pretende ficar, o nome será, então, acrescentado também ao nosso rol dos congregantes. Então, esse grupo é para visitação. Nós teremos, então, semanalmente, visitas sendo feitas. Eu queria pedir a ajuda dos irmãos, dos membros, que vão receber o contato desses presbíteros ou diáconos, ou até mesmo do pastor, para que vocês assinassem positivamente. É uma visita por semana que serão 10 ao todo por semana, e ao final do mês teremos visitado toda a igreja. No próximo mês, o rodízio segue, então vocês terão a visita de um oficial na casa de vocês todos os meses. Então, irmãos, abram a casa de vocês, abram o coração de vocês, proponham motivo de oração para orar, e recebam também com muita alegria os irmãos, os oficiais da igreja. Então, na casa de vocês. Uma visita breve, não será para incomodar vocês, não será para fofocar, mas vai ser para pastorear o coração de vocês. Amém. Tá bom, irmãos? Então, já temos 10 nomes, o grupo já recebeu os 10 nomes, e vocês vão receber, então, espere um contato do diácono, do presbítero ou mesmo do pastor para agendar uma visita a vocês, todos vocês, tá bom? Ontem tivemos já a SAP também agindo, a SAP também está com esse plano de visitar, fizeram uma cesta maravilhosa para ser entregue a uma uma idosa, está enferma, e levaram uma cesta muito bela de higiene, material de higiene pessoal. Então, acredito que a filha, né, que nos recebeu, ficou muito, muito maravilhada, né? Fomos representando então a igreja, primeiro, né, para levar a palavra de Deus, representando o nome de Jesus, né? O nome de Jesus. Então, visitamos também a irmã doutora Zoraida, e ela está se recuperando, está trazendo de volta as forças das suas pernas, mas está em processo de fisioterapia. Então, Deus abençoe os irmãos, vamos até a porta, saudar os irmãos, e já vamos correr aqui para tomar um cafezinho, e a gente conversa mais lá ao lado. Tá bom, irmãos? Deus abençoe os irmãos.